Olá pessoal, estamos aqui para mais uma conversa. Hoje, sexta-feira, conhecida no cristianismo, muito especialmente no catolicismo, embora também seja uma data celebrada pela Igreja Anglicana, pela Igreja Ortodoxa e algumas igrejas reformadas, né? A Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? O tema da crucificação de Jesus, o tema da Páscoa, e falar um pouco o que nós conseguimos observar, né, nessa data. A primeira coisa, conseguimos observar uma mudança vibratória nas coletividades. Eu sempre percebi na Sexta-feira da Paixão uma egrégora de tristeza, né? Já que é uma data em que muitos irmãos ficam muito fixados na crucificação, né? No momento da crucificação. E não vai aqui nenhum julgamento de minha parte, se está correto ou não, não é disso que estamos tratando. O fato é, né, que quando a gente pensa algo triste, a emoção da tristeza nos visita e nós também emanamos e acabamos colaborando com essa psicosfera de tristeza e formatando egrégoras dessa mesma vibração. Penso que pode sim ser uma data de reflexão, né? Porque é uma data... falar do Cristo, para mim, é algo muito... me toca muito profundamente, né? Quero até abrir um parêntese para dizer, o pessoal que convive comigo mais de perto, né, os meus familiares, amigos, eu sou muito emotivo diante de determinados temas, né? E não tenho nenhuma vergonha disso, né? Eu choro qualquer cena de filme, ao mesmo tempo em que, diante de situações muito fortes, eu consigo manter, vamos dizer assim, o equilíbrio emocional, como a morte de meu pai. Eu conduzi toda a situação junto aos meus familiares com muita tranquilidade, porque nós acreditamos, né? Sabemos da imortalidade da alma. Me sinto muito preparado diante de quaisquer situações complexas, de acidente, pessoas já morreram nos meus braços. Então, assim, eu não tenho nenhum problema. Mas certos temas, muito especialmente ligados ao afeto, né? A espiritualidade, a renúncia, ao amor, isso me leva às lágrimas. Então, se em algum momento eu me emocionar, não interprete isso como algo pedante, não. É algo muito natural em mim, né? E embora muitas pessoas tenham dificuldade de se sensibilizar, eu me sensibilizo muito fácil, né? Então, a crucificação de Jesus é algo muito forte para a humanidade, porque foi a exemplificação máxima de tudo o que o Mestre nos ensinou, né? E ali na cruz ele pedir perdão, pedir para Deus perdoar, né, aqueles que o crucificavam. Porque a gente tem dificuldade de lidar com pessoas que nos ofendem, com pessoas que nos caluniam, com pessoas que falam da gente, né, que fazem críticas. A gente tem dificuldade, né? A pessoa fala alguma coisa, a gente fica magoado durante muito tempo, quando não a vida toda, né? E vocês imaginem o que é um indivíduo passar, né, por todo tipo de humilhação, né? Isso no concreto, porque quando a gente lê os textos bíblicos, neotestamentários, né, a gente acha aquilo lindo, mas muitas, igual por exemplo a gravidez de Maria, né? Se tudo se processou conforme os evangelhos canônicos registram, porque pode ter alteração, né? Nós sabemos que esses textos passaram por muitas traduções e podem ter sofrido adulterações graves, né? Muita coisa pode ter sido acrescentada, enfim. Mas imaginem Maria grávida, né?
se ela não estava grávida de José, né? Não assustem com isso, nós espíritas lidamos com muita naturalidade com tudo isso, porque o sexo é divino também, é sagrado, não tem nada de negativo no sexo. Como todos os deuses do paganismo nasceram de virgem, pode ter sido algo anexado ao cristianismo, a virgindade de Maria, mas isso não diminui também a grandeza de Maria de Nazaré, a pureza, porque a virgindade real é a virgindade da alma, né? A pureza da alma não tem nada a ver com o corpo, embora o homem, o ser humano, tenha que zelar pelo seu equilíbrio sexual, sim, para não desarticular o seu equilíbrio mental e emocional. Mas se tudo transcorreu, porque pode também ter transcorrido, né? Hoje, né, não há fecundação in vitro, a espiritualidade superior, o Espírito Santo, os espíritos superiores, né? Porque Espírito Santo foi a expressão cunhada pela própria igreja para falar da pleiade de espíritos nobres. Por sinal, a própria expressão, né? Em muitos textos nem tem a palavra santo, é espírito. Né? Vamos ler lá Atos dos Apóstolos. E o Espírito disse a André, e o Espírito disse a Pedro. Depois que foi surgindo essa ideia de Espírito Santo como uma ideia vaga, mas o Espírito Santo designa os espíritos superiores. Inclusive Emmanuel diz isso no livro Paulo e Estevão. Ipsis Literis, ele diz assim, Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, o Espírito Santo, né, essa falange de espíritos sublimes, né, de almas sublimes, que cooperam com a humanidade, com os apóstolos e etc. Então, se Maria foi fecundada pela obra da espiritualidade superior, e pode ter ocorrido, vocês imaginam o constrangimento, né? Ela, solteira, ainda, aparecendo grávida, diante de uma sociedade altamente machista, quantos riscos essa mulher não correu. Então, às vezes a gente lê algo na Bíblia, mas não consegue contextualizar e pensar na realidade. Mas pensemos na realidade, né? Aquele homem sendo crucificado, e ali, diante de toda espécie de negação, escárnio, deboche, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, né? Num ato de extremado deboche, né? E ele, sem perder a paz, né? Sem perder a paz, e conseguir pedir a Deus que perdoasse os nossos pecados, porque nós não sabíamos, quando eu digo nós, porque a humanidade ali, né, aqueles ali representavam toda a humanidade, né? Não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, ali, naquela ação, naquela postura dele, foi a vitória total da luz. Quando parecia ser a vitória das trevas, ele sendo morto, crucificado, e os textos dizem que, em vez dele subir para os altos planos da vida, ele desceu. A Igreja Católica fala isso num trecho, né? Desceu à mansão dos mortos. O texto bíblico diz que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Quer dizer, os espíritos não dormem após a morte, né? Essa ideia de que os espíritos estão dormindo até o dia do juízo, isso é figurativo, é uma metáfora, é um símbolo. Existiam espíritos presos nas trevas, e ele foi até essas regiões densas do mundo astral pregar a esses espíritos. Então, quando as trevas, alguns dizem que é como se ele tivesse ido ao quartel-general das trevas e ali desarticulado o mal. E desde então, um novo tempo passou a chegar para a humanidade, e até hoje estamos aí nessa grande luta pela implantação dessa paz dentro de nós, tentando implantar o reino de Deus na Terra. Então, a sexta-feira da Paixão, né, nós podemos sim rememorar o sacrifício de Jesus, sacro ofício, né, trabalho sagrado, sacro ofício, sacrifício.
nessa exemplificação máxima. É isso que nos salva. É o exemplo que está nos arrastando, é o amor, é a entrega suprema, é a entrega absoluta. É a entrega absoluta. Isso sacudiu a humanidade, dividiu a humanidade ao meio. E após a crucificação, ao terceiro dia, no domingo do Pascual, ele ressurge dos mortos para conviver com o colegiado apostólico, aparecendo cerca de 10 vezes para os apóstolos, para consolidar a mensagem. Porque, como dizia Paulo, se Jesus não ressuscitou, nem os mortos ressuscitam, vã é a nossa fé e a nossa pregação. Quer dizer, se traduzindo a Páscoa, se não existe a imortalidade da alma, qual o sentido de tudo isso, da reforma íntima, do burilamento, do aperfeiçoamento, do trabalho para sermos melhores, se tudo finda na sepultura? Então, as duas grandes mensagens da Boa Nova, né, de Jesus: o amor supremo, o amor incondicional, o perdão supremo, a vitória do Espírito sobre toda a carne, sobre toda a imperfeição, mostrando o ápice, a plenitude espiritual. Enquanto os judeus esperavam um rei político para dominar a terra, veio um rei do mundo espiritual para mostrar o que é a verdadeira espiritualidade, o que é o reinado do Espírito sobre a matéria, que não é poder político, não é ter dinheiro, não é ter posses, é o reino do Espírito, é o império do Espírito. Um parêntese, uma vez eu tive um desdobramento, enfim, eu visitei a Mansão do Caminho Fora do Corpo, obra erguida por Divaldo Franco. Bem, acredito que eu a visitei, ou então os espíritos me mostraram um cenário muito lindo. Eu estava na Mansão do Caminho, né, em Salvador, isso em desdobramento ou, né, em experiência onírica, mediúnica, e eu vi que o Divaldo Franco estava recebendo uma homenagem. Ele estava sentado de costas, eu atrás, assim, muitos espíritos. Mas, assim, na experiência, né, eu estava ali vendo o Divaldo, achando que todos eram encarnados, né, que o Divaldo estava presenciando uma homenagem no plano físico. E era uma homenagem ao Divaldo. E aí um espírito começou a falar, né, a homenageá-lo, a fazer tipo um discurso de homenagem. E o ser, né, a pessoa, um homem, começou a falar. Eu fui acompanhando a fala, só que de repente ele volitou, esse espírito subiu e continuou falando nos ares para o Divaldo. Aí que eu percebi claramente, dentro da experiência, que se tratava de um espírito, que estávamos todos nós desdobrados, né, do corpo físico, ou que o sonho, né, a experiência trazia essa mensagem. Enfim, então assim, a grande mensagem é o amor supremo e a imortalidade. Somos todos espíritos, né? Estamos numa experiência rápida na Terra. Então Jesus volta da morte para dizer, olha, tudo isso vale a pena, porque tudo continua. E nós continuaremos com aquilo que tivermos arquitetado em nossas vidas e na vida daqueles que convivem conosco. Então, o domingo, a sexta-feira da paixão, nos fala do maior amor que jamais existiu na Terra, né? Esse homem não amado que amou a todos nós e que desde então tem nos arrebatado para um outro nível de consciência, a consciência do amor. Amor que era considerado um sentimento menor. Até Jesus, o amor era considerado um sentimento menor e era um sentimento das mulheres, característico do feminino. Por isso era considerado menor. Vejam bem, né? E cada vez mais hoje nós temos aí a valorização do feminino, né? Da amorosidade que o Cristo veio nos trazer. Que possamos não entrar nessa egrégora pesada de tristeza, mas com imensa alegria e gratidão dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter descido dos planos superiores para fecundar a terra de amor.
A sua vinda fecundou a terra com esse amor puro e vem nos transformando paulatinamente, tantos outros já transformados e nós ainda nesse processo terrenal, realizando aos poucos, tentando realizar a vitória sobre nós mesmos, ok? É isso, queridos. Compartilhem o vídeo, reflitamos juntos e vamos valorizar essa oportunidade reencarnatória, não é brincadeira. A Terra está na transição de 300 anos, né? De 1757 até 2057, temos aí os 300 anos. Estamos na reta final da transição para continuarmos reencarnando na Terra, porque esse planeta será dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e aqueles que não valorizarem essa oportunidade não continuarão aqui. Para divulgar, estamos, né, lançando o nosso novo livro, o romance Cura Extraterrestre, pela editora Altos Planos. Se você não pediu ainda, peça o seu exemplar, uma história muito interessante que fala desses tempos, da ajuda que tem vindo de mais alto. É um romance que fala sobre o quinto postulado da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, que fala também de Jesus, como alguém que não evoluiu na Terra, portanto extraterrestre, alguém de fora que veio fecundar a Terra com a sua luz. Ok? Um abraço, muita luz e muita paz.